Cristo, redenção e graça, o antídoto para o veneno do orgulho. Esse texto, ele vai atacar de maneira muito específica um grande desafio para os corações: orgulho. A finalidade desse texto na carta aos Efésios é mostrar que todo o plano redentivo de Deus é de obra, mérito e ação dele. É ele quem faz todas essas coisas. A carta aos Efésios, conforme eu disse há algum tempo atrás, pode ser dividida em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 3 é a parte que vai falar a respeito da obra de Deus, da obra de redenção, da obra de salvação. E do capítulo 4 até o 6 vai falar a respeito da vida cristã a partir dessa ação de Deus. Então aqui, do capítulo 1 até o 3, nós já estamos no 2, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar como a igreja é obra de Deus, como a igreja é uma obra totalmente diferente de qualquer coisa que nós venhamos a conhecer nesse mundo. É Deus quem fez a igreja. A igreja, ela é composta por todos aqueles que foram libertos pela graça de Deus, de uma situação de escravidão espiritual, escravidão do pecado e de morte. Deus, ele veio até nós e nos libertou. Isso é redenção. Então o apóstolo Paulo quer que eles entendam que a igreja é obra de Deus. Do capítulo 1 ao 3 ele vai trabalhar isso. Estamos avançando. E aqui em específico, capítulo 2, nós vamos ver hoje, o apóstolo Paulo, ele quer trabalhar com eles um pecado que possivelmente estaria dentro do coração deles, que era o orgulho. Por quê? A cidade de Éfeso era uma cidade em que a religião tinha um papel muito importante. É na cidade de Éfeso, na antiguidade, que havia um templo de uma deusa pagã, uma deusa grega, humana, chamada Artemis ou Diana, dependendo se era grego ou romano, aí se mudava o nome, mas era uma deusa. E tinha um grande templo lá, um enorme templo. E os habitantes da cidade de Éfeso, eles tinham muito orgulho desse templo. Então vamos pensar no contexto do Brasil, contexto católico do Brasil, pelo menos um pouco que a gente conhece. Existem algumas cidades no Brasil que são chamadas cidades santuário. E essas cidades, elas têm muito orgulho de ter um santuário nelas. Então tem a cidade de Aparecida do Norte, tem a cidade de Trindade, em Goiás, que é muito conhecida, né? Tem muito aí, né? Esses dias eu estava conversando com a Luciana, tem lá no Paraná tem Miguel Arcanjo, né? Não é isso? Tem uma cidade, Bandeirantes, não sei, tem um templo lá em que eles praticam a devoção a um anjo, né? Enfim, coisas do catolicismo. Em outros lugares do mundo tem isso também. No México, por exemplo, tem a chamada Virgem de Guadalupe, né? Que é muito famosa, enfim, grandes igrejas e coisa e tal. Então, isso está presente um pouco nessa cultura latina nossa de o quê? De cidades que são conhecidas por causa de grandes igrejas, que são famosas. E isso produz orgulho. Por quê? Porque é uma cidade que gira em torno da religiosidade. São muito fortes. Agora, eles conheciam a Cristo. Eles sabiam quem Cristo era. Eles sabiam o que era o Evangelho. Mas pode ser que eles ainda tivessem no seu coração orgulho. Orgulho espiritual, orgulho religioso. De achar que eles eram especiais e diferentes de outros lugares, que tivessem talvez igrejas menores, ou não tivessem tantos crentes e coisas assim. Então, de certa forma, o que o apóstolo Paulo quer mostrar nesse trecho? Que a obra não é deles, a obra é de Deus. A religiosidade, ela tende a focar no que o homem faz, a graça de Deus no que Deus fez. E esse trecho vai falar sobre isso. É por isso que aqui tem o versículo que foi lido, que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo quer mostrar para eles que a obra é de Deus, foi ele quem fez. E aí, para justamente matar o orgulho deles, é que nesse trecho ele vai falar quem eles eram antes de conhecer a Jesus Cristo. Então aqui não há espaço para orgulho. Isso vai mostrar para nós que nenhum de nós é muito diferente de qualquer pessoa perdida.
A única diferença, porque há uma diferença, óbvio, a única diferença é que a graça nos alcançou. Só que o mérito dessa graça não é nossa, é de Deus. Então, o que há de bom em nós, o que há de diferente em nós, não é mérito nosso, é de Deus. Nós não somos muito melhores do que as pessoas mais perdidas que existem. Com isso eu não quero dizer que você não tem uma vida melhor, você tem uma vida melhor, mas até mesmo isso não vem de você, vem de Deus. Tudo que nós temos de bom vem de Deus. Então isso mata o orgulho. E a partir do momento que a gente tem o orgulho desafiado, nós somos levados a compreender que deve ser a gratidão nas nossas vidas, compreender que a nossa vida tem que ser pautada segundo essa verdade do Evangelho para vivermos em novidade de vida, e também compreender que nós somos tão necessitados da graça de Deus como qualquer outra pessoa que ainda não conhece o Senhor Jesus. Então esse texto ele mata o nosso orgulho, e quando mata o nosso orgulho, nós podemos viver uma vida cristã relevante, em que o Evangelho é presente. Tá bom? Esse texto vai nos desafiar a isso. Grande ideia. Paulo destaca a natureza pecaminosa da humanidade e a redenção pela graça de Deus, através da fé em Jesus, resultando numa nova vida que vive as boas obras que Deus preparou. Essa grande ideia ficou grande, né? Mas nós vamos destrinchar ela e aí a gente vai conseguir entender. Então Paulo destaca a natureza pecaminosa da humanidade e a redenção pela graça de Deus, através da fé em Jesus, resultando numa nova vida que vive as boas obras que Deus preparou. Então esse texto vai nos mostrar o desafio do orgulho. Ele vai encarar o orgulho, a autossuficiência, a falsa segurança e a apatia, né? O deixar de fazer o que tem que ser feito. Nós devemos, na verdade, entender e reconhecer quem é Deus, quem nós somos e para o que nós vivemos. E isso vai tratar o nosso orgulho. Eu quero trazer para os irmãos 2 lições a partir desse texto. Eu quero já começar aí no capítulo 2, verso 1, ok? Que é o que vai aparecer. Essas 2 lições, nós vamos trabalhar ela, mas nós vamos ver a primeira. A misericórdia é de Deus, a miséria é nossa. Aqui contrastando o que é de Deus e o que é nosso. Nós temos que entender quem Deus é, entender quem nós somos, entender o que Deus fez e quem nós éramos, para que assim nós possamos ter o nosso orgulho tratado pela palavra de Deus. E aí, vamos ler aí do verso 1 até o verso 7. Acompanha comigo. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, e nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, esse era o nosso quadro, essa era a nossa situação. Por isso que eu digo que a misericórdia, ela é de Deus, mas a miséria é nossa. Essa é a nossa situação. É assim que Deus nos encontrou. Aí até o verso 3. Então aqui no verso 1 nós percebemos o quê? Que Ele deu vida. Ele nos deu vida. Mas Ele nos deu vida em que circunstância? Em tudo que é dito a partir do verso 1. Olha a situação que nós estávamos. Ele nos deu vida a vós, que estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, nós estávamos mortos. E esses delitos e pecados eram nos quais nós andávamos. Era o nosso estilo de vida. Nós tínhamos um estilo de vida pecaminoso. Como é que era esse estilo de vida? Segue aí comigo no verso 2. Segundo o curso desse mundo, tudo que o mundo faz, a gente faz. O caminho que o mundo leva, a gente caminha. Segundo o príncipe das potestades do ar. Cedo eu comentei sobre isso. O que quer dizer a expressão príncipe das potestades do ar? Satanás.
E essa palavra que aparece aqui, segundo, ou talvez na sua de acordo, quer dizer que é conforme Ele. Ele ditava nosso passo de vida. Ele fazia isso. Ele mostrava para a gente para onde a gente tinha que ir. Era o modo de vida dele. Depois é dito do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então nós éramos o quê? Filhos da desobediência. Entre os quais, no caso esse entre os filhos, entre os quais também todos nós, aqui ele está se referindo aos crentes, o nós aqui ele se inclui, ele está se incluindo no meio, todos nós outrora vivíamos nos desejos da nossa carne. Então a gente vivia escravo dos nossos desejos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então o que nós éramos, irmãos? Miseráveis. É isso que a gente era. A misericórdia de Deus, a miséria é nossa. Olha o que a gente era: seguidor de Satanás, mortos, filhos da desobediência, escravos dos nossos desejos, filhos da ira, como todo o resto da humanidade. Esse é o quadro da pessoa sem Cristo Jesus. E era o nosso. Era o nosso. Então o Evangelho ele já começa com uma declaração de quem o homem é. E essa declaração ofende o homem. Mas é a verdade. É isso que o homem é. Hoje nós vemos muitas ideias, não só hoje, já há bom tempo, muitas ideias a respeito do homem que não são verdadeiras. O homem é uma vítima das circunstâncias ou do ambiente em que ele vive. O homem é condicionado por suas limitações. O homem é neutro, né? O ser humano, me refiro. Ele não é responsável pelas coisas que ele faz, sempre atenuando a nossa miséria. O que é atenuar? Diminuir. Sempre diminuindo a nossa miséria, sempre nos colocando num pedestal, mostrando que nós somos melhores do que somos. Irmãos, só tem uma palavra que pode resumir o que nós éramos: miseráveis. Miseráveis, escravos, perdidos, desobedientes. Esse é o raio-x do coração de quem não tem a Cristo, que é o que ele está dizendo aqui. E ele inclusive se coloca nesse grupo. Eu também fazia parte dele. E o apóstolo Paulo era um homem extremamente religioso. Ele não era um homem religioso. Ele era religioso, muito religioso, levava muito a sério a questão da religião. Mas isso não impedia que ele estivesse nessa situação. Então é nessa circunstância de miséria, perdição, escravidão, que Deus, verso 1, deu a vida. Só teve alguém que fez algo aqui, foi Deus. Deus deu, ou algumas versões trazem vivificou, né? Então ele deu a vida. Vivificar é dar a vida. Ele fez isso. Isso era quem nós éramos. Isso é o homem sem Cristo. Então por isso que a miséria é nossa. Mas em contrapartida, a misericórdia, ela é de quem? Ela é de Deus. Verso 4. Aqui tem uma palavra maravilhosa. Mas, uma conjunção de contraste. Então está dizendo que o que vai seguir aqui contraria o que foi dito anteriormente. Então nós estávamos nessa situação, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É Deus quem deu, é Deus quem fez. É a sua graça, a sua misericórdia.
E como é que ele fez isso? Ele não apenas nos deu vida, mas ele fez algo que é muito profundo espiritualmente dizendo, mas que é uma verdade. Ele nos ressuscitou juntamente com ele. Nós já estamos espiritualmente ressuscitados. Fisicamente ainda não, porque não morremos, mas espiritualmente nós fomos vivificados. Por que aqui diz que nós fomos ressuscitados? Porque no verso acima, inclusive nos outros, diz que nós estávamos mortos. Se nós estávamos mortos e nós voltamos à vida, qual o nome que nós damos a isso? Ressurreição. Nós experimentamos o retorno à vida, a vivificação ou a ressurreição por meio de Cristo. Ele nos deu novamente a vida. Quando os nossos pais pecaram, eles morreram espiritualmente. O que Deus disse para eles? De todas os frutos, do jardim vocês podem comer, mas vocês não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele vocês comerem, vocês certamente morrerão. Então Deus está dizendo, não pega, não come, que você vai morrer. O que eles fizeram? Comeram. E o que aconteceu? Morreram. E aí, desde então, todos os filhos deles, que somos todos nós e todos os outros sobre a face da terra, nós não tanto mais, porque já estamos em Cristo, mas herdamos essa natureza, nós nascemos espiritualmente mortos. Estávamos mortos. Por isso que se diz que toda pessoa tem duas datas de nascimento. Já ouviu isso? Você tem a sua data de nascimento biológica. Você lembra a sua? Você lembra a sua, filho? Você não lembra a sua data de nascimento? Eu não acredito. Você lembra, criançada? Você se lembra da sua, sabe? (17) 12 de outubro de 2017. Muito bem. Tá joia. Nasceu num dia complicado, né? Mas um dia abençoado, com certeza. Mas aí, Sarinha, você vai ter uma segunda data de nascimento, sabia? É um dia em que cada um de vocês, criançada, nascer de novo. A segunda data de nascimento. A primeira é quando nós viemos ao mundo. Que na verdade a gente fala a data de nascimento, é o dia que a nossa mãe deu à luz, porque a gente já estava vivo antes, né? Alguns meses antes a gente já estava vivo. Nós sabemos que a concepção, ela começa no início. Inclusive, hoje é Dia das Mães e nós passamos por isso no nosso lar, né? De ter concebido uma vida, mas não ter tido o privilégio de conviver, e sabemos, de irmãs que passaram por isso. Saiba que você é mãe também. Se você em algum momento concebeu uma criança no seu ventre, que fosse horas, é uma vida. Ou nós não acreditamos que a vida é concebida na concepção? Todos nós acreditamos, não é? Porque tu me vistes informe no ventre da minha mãe. Não diz isso o salmista? Que estava lá informe, ou seja, aquele formato ainda não tinha, talvez todo o formato que nós cremos, que a gente tem como ser humano, mas já estava lá. É uma vida. E eu creio, irmãos, aí enfim, não vou entrar nesse debate, porque a finalidade não é essa. Eu creio que eu vou ver minha criança. Eu creio, está lá, guardadinho. Um dia eu vou ver. Não é verdade? Traz esperança no nosso coração, não é verdade? Traz muita alegria. Minha perspectiva é essa. Eu sei que é um tema controverso, mas a minha perspectiva é essa. E são mães. Se você concebeu, você é mamãe. Você é mamãe. Nós acreditamos que a concepção acontece no momento ali, a vida acontece na concepção. Felizmente, algumas mães, eu falo, até compartilham a nossa experiência, não tiveram esse privilégio, ok, Deus o sabe, mas é uma vida. Nós cremos que é uma vida, e é por isso que o aborto é uma abominação diante do Senhor. Muito grave. E a igreja tem que lutar contra isso, porque isso é uma coisa que ofende profundamente a santidade de Deus, porque Ele é o Senhor da vida e da morte. Só Ele pode determinar quando alguém nasce ou morre. É o que nós cremos. Então, voltando, toda pessoa tem duas datas de nascimento. A sua primeira, de nascimento mesmo, e a sua segunda, quando você conheceu a Cristo. Você nasceu de novo, você foi vivificado, você recebeu a vida que Cristo dá, que no caso Deus dá por meio de Cristo. Você lembra a sua segunda data de nascimento?
Vou deixar essa pergunta aí para você, tá bom? Aí depois, se quiserem ir no PG, né, interagir nisso, conversar, tenta lembrar aí qual foi a sua segunda data de nascimento, quando você nasceu de novo. Isso é muito importante. E aqui diz que ele faz essas coisas, ou fez essas coisas, no verso 7, para mostrar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, essa lição é muito importante. A misericórdia de Deus, a miséria é nossa. Essa era a nossa situação. Então você veja que o orgulho, ele atrapalha essa percepção, porque o orgulho vai dizer que nós somos salvos porque nós somos bons, porque nós servimos a Deus, porque nós isso, porque nós aquilo, como se fosse uma coisa que fosse o nosso mérito. Que mérito nós temos? Estávamos perdidos, totalmente perdidos. E aí, o resumo desse trecho é conforme está aí nessa frase: Deus nos deu vida e salvação por meio da sua misericórdia e amor, apesar de estarmos mortos em nossos delitos e pecados, seguindo a vontade da carne, para que a sua graça pudesse ser mostrada em nós através de Cristo Jesus. É isso que esse texto diz. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro, nós precisamos reconhecer a nossa condição pecaminosa. Precisamos reconhecer que somos pecadores. Se nós não quisermos fazer isso, nós estamos tendo uma visão irreal de quem nós somos e inclusive de quem nós éramos. Você que não quer lidar com o seu pecado, você está dizendo que você é bom, que isso não importa. E isso é errado, porque a nossa condição era de miséria. Enquanto você não se vê como a Bíblia diz que você é, você nunca vai encontrar o Redentor. E aí, eu disse para os pais, trabalhar duas palavras, redenção e graça. Essa primeira parte, redenção, porque o que é redenção? Redenção é comprar a liberdade. A ideia de redimir é comprar, mas aqui especificamente a liberdade. Irmãos, nós éramos escravos, nós éramos mortos, nós não tínhamos como sair dessa situação. O que Deus fez? Ele nos redimiu, Ele comprou a nossa liberdade, Ele nos libertou em Cristo Jesus. Porque se dependesse de nós, nós estávamos assim até hoje. Agora, quando nós falamos isso, algumas pessoas dizem: vocês evangélicos são orgulhosos. E pode até ser que muitos evangélicos sejam mesmo, porque estão caindo no problema de achar que porque eles conhecem a Deus, eles são melhores do que as pessoas pagãs mais religiosas da cidade de Éfeso. E isso aqui é um pecado que pode acometer igrejas históricas e bíblicas, porque a gente vê fora, está um pandemônio, um caos de ensino e de relacionamento com Deus e de igreja. E aí você pensa: olha, eu estou numa boa igreja que ensina a verdade, que prega a Bíblia, né? Olha que bom, estou seguro, olha que joia, estou numa boa igreja, eu estou melhor que os outros. Por que você está melhor que os outros? Se você não viver a palavra, que diferença faz? A única coisa é que você não está ouvindo coisas absurdas e nem testemunhando coisas absurdas. Mas que diferença vai fazer na sua vida você não viver a palavra de Deus? Por que nós temos que nos orgulhar em relação a outras pessoas que estão em igrejas erradas, que ensinam coisas erradas, inclusive praticam coisas que ofendem a Deus? Em tese, da nossa parte, nada. Porque tudo que tem de bom nas nossas vidas não procede de nós, procede de Deus. Agora, com isso eu não quero dizer que vamos fazer as coisas erradas, então não, vamos viver na palavra. Mas, irmãos, o mérito não é nosso, é de Deus. Nós não somos melhores que essas pessoas. Quando a gente entende isso, a gente é mais grato pelo que Deus tem dado para a gente aqui na igreja. Cada um dos irmãos que tem estado aqui tem tido a alegria de estar sendo bem direcionado na palavra. Isso é um privilégio que Deus tem nos dado, que infelizmente muitos irmãos não têm. Mas pelo fato de termos, isso não torna cada um de nós mais espiritual, mais querido por Deus, melhor do que outros. Muito pelo contrário, coloca sobre nós o dever de gratidão e responsabilidade em relação ao que nós temos recebido. O orgulho nos faz ver as coisas de maneira errada. Então nós temos que reconhecer que nós somos pecadores,
Temos que experimentar esse amor e misericórdia de Deus em nossas vidas. E se você ainda não tomou uma decisão por Cristo Jesus, você está entendendo agora, mediante a palavra de Deus, que você é pecador, é pecadora e precisa dessa redenção. Você pode experimentar esse amor e essa misericórdia na sua vida. A ideia é que as crianças entendam que a redenção é para que elas busquem isso. E aí, ao sermos livres, vivemos em novidade de vida, reconhecendo quem nós somos em Cristo, porque agora nós somos ressuscitados nele. Nós temos uma posição, estamos numa condição diferente, é uma nova vida agora. Não temos mais aquela antiga vida, agora nós temos uma nova vida. Tínhamos aquela antiga vida, cada um de nós. Com isso não quer dizer que quando nós estávamos no mundo, nós éramos os piores pecadores que um homem pode ser. Não, alguns de nós até tinham vidas regulares. Mas espiritualmente dizendo, a miséria é do mesmo jeito, só muda a gradação. Estamos mortos igualmente nos nossos delitos, ou pelo menos estávamos. Hoje nós temos novidade de vida, estamos numa nova posição. Nós somos, como diz o verso, colocados aí, verso 6, juntamente com ele. Nós estamos, irmãos, assentados nos lugares celestiais em Cristo. Olha o que diz esse verso 6, a segunda parte. Aqui está dizendo que eu e você estamos em Cristo, no céu. Mas não estão, eu estou aqui, eu estou vendo todo mundo aí. Eu estou aqui, não está, Narciso? Eu também estou aqui. Mas aqui está falando que a gente está lá. Porque já existe um posicionamento diante de Deus em Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo, e nós já estamos ligados espiritualmente a Cristo, porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Olha que mistério, que coisa profunda. Eu e você já estamos espiritualmente em Cristo nas regiões celestiais, apesar de ainda estarmos aqui. E nós já estamos numa posição em Cristo, apesar de estarmos aqui. Nós já temos uma nova natureza, uma nova vida, apesar de estarmos submetidos a essa antiga. Olha como é que essa tensão está presente na nossa vida. Por isso que o crente ele nunca vai conseguir dar a marcha ré na sua vida. Não dá. Quem nasceu de novo pode até ser tolo, desobediente, coração duro por um tempo, mas você não tem como dar marcha ré mais na sua vida, porque a realidade espiritual que você experimenta em Cristo é algo profundo demais para você conseguir retornar. Não dá. É o que diz aqui o verso 6. Muito profundo isso aqui. É a realidade que eu e você vivemos. E o mérito é dele. Olha o que Deus fez por nós. Está vendo como isso nos impulsiona a gratidão? Nos impulsiona de fato a uma nova vida, a uma nova maneira de entender nosso chamado. O orgulho tira os nossos olhos disso, nos faz entender de modo equivocado quem Deus é e quem nós somos. O Evangelho nos coloca no lugar certo, e isso nos faz o quê? Querer proclamar essa mensagem, nos leva a falar de Jesus, do Evangelho para as pessoas. E aí nós vamos agora à segunda lição. O mérito é de Deus e a dedicação é nossa. Acompanhe comigo a partir do verso 8. Talvez você saiba de cabeça esse verso, Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Até aí vai, Chega no 10 aqui engasga um pouco. Pois somos feitura dele, ou somos obras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos ver isso? Então, por que todas essas coisas que são ditas do verso 1 até o verso 7 acontecem? Por que Deus nos deu vida, nos ressuscitou em Cristo, nos assentou nas regiões celestiais em Cristo? Por quê? O verso 8 responde: porque pela graça
sois salvos. Porque foi graça de Deus, misericórdia dele. E aqui, pais, a segunda palavra, graça. Graça. Ele não precisava, mas ele fez. Ele fez. Porque conforme é dito, verso 7, ele desejava mostrar o quê? A sua bondade, o seu amor. Ele não precisava fazer isso, mas ele decidiu nos amar. Ele fez, pela graça sois salvos. E aqui isso mata o orgulho. Por quê? Porque não é porque vocês eram pessoas religiosas, enquanto há muitas pessoas que não gostam de religião. Não é porque vocês eram pessoas éticas, corretas, nem porque vocês tinham habilidades, porque vocês ajudavam as pessoas, porque vocês eram pessoas inteligentes ou qualquer outra coisa que você vá pensar que chame a atenção de Deus. Na verdade, tudo são erros. Em 1 Coríntios capítulo 1, no finalzinho lá do capítulo 1, o apóstolo Paulo ele declara algo muito interessante. Ele diz que não é à toa que não são chamados para fazer parte do corpo de Deus, do corpo de Cristo, perdão, o povo de Deus, pessoas de alta posição, alta condição financeira, alta capacidade intelectual. Ao contrário, Deus chama as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Então, em grande parte, o povo de Deus ele acaba exprimindo, refletindo, demonstrando a escolha de Deus por aqueles aos quais o mundo rejeita. São as pessoas comuns, os anônimos dessa vida, que veem o mundo, passam por ele e desaparecem. Estava ouvindo uma pessoa falar algo interessante. De todas as pessoas que podem nos conhecer, no dia da nossa morte, 10% vão soltar rojão, 10% vão chorar e 80% nem vão lembrar quem a gente é. Isso é verdade. Não vou dizer em todos os casos, mas muitas das vezes é. Os fracos desse mundo, os comuns, os anônimos, os esquecidos. Nesse tempo agora, você é um CPF. Você é um CPF. Sabia? Quantos números tem um CPF? 11 números. Você sabe o seu de cor? Não precisa falar para mim, tá bom? Você sabe o seu de cor? Para o governo você é aquele número. Tanto que se você não fizer a declaração, vai bloquear teu CPF, dá problema, né? Você é um número. Aí você vai nos prédios públicos, você vê Sala Tancredo Neves, prédio Fernando Henrique Cardoso, homens conhecidos. Eu e você somos um CPF. Mas tem uma coisa, eu não sei eles porque aí é com Deus, não é comigo, mas Deus tem o nosso nome escrito no livro da vida. Para o mundo nós somos um CPF, para Deus nós somos os filhos dele, por meio de Cristo Jesus. Isso não traz esperança? E tudo isso aconteceu, sabe por quê? Pela graça dele. Você não é alguém que nasceu, viveu e simplesmente sumiu na história desse mundo e ninguém se lembrou. Mesmo que o mundo não tenha se lembrado, Deus se lembrou de você. Conforme o texto que foi lido no começo do culto, mesmo que uma mãe se esqueça de um filho no seu braço, um filho de colo amamentando, mesmo que uma mãe pudesse fazer isso, e as mães sabem o que eu estou falando, ainda assim eu não me esquecerei do meu povo. Deus não se esquece do seu povo. Isso traz muita esperança ao nosso coração. Às vezes pode ser que você pense que todo mundo não liga para você, não se importa com você, ou pelo menos as pessoas que você espera que se importem não ligam. Pode até ser que isso seja verdade, pode ser que não, enfim, isso é só uma impressão do nosso coração. Mas a pessoa mais importante, que é o nosso Deus triuno, Efésios 1, Pai, Filho e Espírito, Ele não se esquece de você. Ele trabalhou para que você conhecesse Ele, para que você experimentasse o amor dele,
para que você fosse filho dele. Ele fez tudo isso pela graça. Pela graça. Que coisa maravilhosa, não? E nós temos acesso a isso por meio da fé. É algo que Deus nos oferece e nós pela fé acolhemos. E isso não vem de nós, vem de Deus. É um dom, é um presente de Deus. O dom aqui quer dizer presente. Isso não vem por meio do que nós fazemos, os méritos. Por isso que desde a Reforma Protestante nós temos afirmado a verdade do Evangelho, que a salvação é pela graça, mediante a fé. É Deus quem usa de sua graça trazendo salvação, e nós acolhemos essa graça por meio da fé, não pelas coisas que nós fazemos, porque seria impossível alcançar o padrão de Deus. Mas aquele que foi fiel até a morte de cruz, ele alcançou. E por meio do mérito dele, Jesus Cristo, nós podemos ter segurança da nossa salvação. Se em algum momento você pensar, eu não sei se eu sou salvo, você precisa entender a verdade do Evangelho, de que não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez. Ele fez tudo o que precisava ser feito. E nós podemos estar seguros nessa verdade. E isso, irmãos, não é um motivo para que nós venhamos a viver de uma maneira que desonra a Deus. Muito pelo contrário, porque quando nós entendemos o Evangelho, isso vai nos impulsionar a uma vida de santidade e de adoração. Quem entende o Evangelho não se torna menos santo, se torna mais santo, mais consagrado, mais comprometido, ama mais a Deus, reconhece mais o seu pecado e vive mais para a glória dele. Quanto mais eu e você entendemos e aplicamos o Evangelho à nossa vida, mais nós nos tornamos como Cristo e temos uma vida de adoração a Ele. O que falta, na verdade, muitas das vezes nas nossas vidas é a compreensão cotidiana do Evangelho, porque o Evangelho nos impulsiona a esse tipo de vida. Tanto que nós não podemos nos gloriar, porque a glória tem que ser dada a Ele, conforme diz o verso 9. E aí nós temos esse resumo, que está posto aí. Somos salvos pela graça através da fé, não pelos méritos, mas para realizar as boas obras que Deus já preparou para nós. É para isso que a gente é salvo. Essa é a finalidade, conforme diz o verso 10: pois somos feitura dele, ou seja, nós somos uma obra dele. Nós estávamos mortos, nós éramos inúteis, espiritualmente dizendo, não tínhamos finalidade. Deus nos reconstruiu, Ele nos refez. Estávamos avariados, inutilizados pelo pecado, Ele nos refez e agora nós existimos para Ele. O verso 10 diz isso: pois somos feitura, obra, de fazer, feitura dele, criados em Cristo. Então, quando eu e você estamos em Cristo, nós somos recriados, agora criados espiritualmente, para boas obras, ou seja, nós somos criados para uma vida na qual essa nova vida se faça presente. E Deus fez isso já de antemão. Isso volta lá no capítulo 1, quando nós vemos a respeito da obra de salvação na eternidade. Ele já permitiu com que todas essas coisas acontecessem para que nós pudéssemos seguir o plano que Ele traçou para as nossas vidas, porque de antemão Ele nos preparou para essas boas obras, para que andássemos nelas, diz o verso 10. Então, quantas coisas nós podemos tirar aqui? Reconhecer que a salvação é pela graça, não é pelo que você fazemos. Nos apropriar dessa salvação pela graça mediante a fé. Você que está ouvindo hoje essa mensagem, você está tomando ciência de que a salvação que Deus provisionou para as pessoas, ela está em Cristo Jesus. O que você precisa é crer nisso, mas crer de tal forma que isso mude a sua vida, leve você a um compromisso com Cristo. E aí nós vamos compreender a nossa identidade nele e buscar viver conforme essas boas obras. O que são boas obras? Vamos dar uma olhada aqui em Efésios, do que se trata? Na carta aos Efésios, boas obras são muitas coisas. Por exemplo, Efésios 2:10 é dito que fomos criados para elas.
E aí, em Efésios 4:32, fala a respeito do quê? De uma vida de bondade, compaixão, misericórdia. Então você veja que tudo que é dito no capítulo 1 a 3 vai ter impacto do 4 ao 5, que é a vida cristã. Antes, sede uns para com os outros bondosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isso é boa obra. Agora, avança mais um pouquinho, Efésios 5:2. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Ou seja, a boa obra é o quê? Andar em amor. Capítulo 3, mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos, ou seja, uma vida de santidade, de abandono do pecado, de viver para Deus. E no verso 15 e 16, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, aproveitando o tempo, ou remindo o tempo, porque os dias são maus, ou seja, uma vida pautada na sabedoria do Senhor. Então aqui alguns exemplos. O que são as boas obras? É a vida cristã, é viver a vida de Cristo, é caminhar na palavra, é viver uma vida transformada, é viver como uma nova criatura. O que diz o verso 10? Somos feitura sua, somos obras de Deus. É essa nova vida que Ele nos deu. Então Deus nos criou para uma nova vida, entende? Ele nos criou para isso. A graça dele nos foi dada para isso, para uma nova vida. Isso é a boa obra. É isso que Deus fez para conosco. Então nós podemos afirmar, conforme essa segunda lição nos ensina, que o mérito, ele é de Deus, mas a dedicação é nós. Ele não vai fazer o que eu e você temos que fazer, porque Ele já nos deu todas as condições necessárias para isso. Ele nos criou em Cristo. Então não é possível nós, como crentes, dizermos: eu não consigo. Porque se você disser eu não consigo, você está dizendo que Deus não te deu o que é necessário para você viver uma vida diferente em Cristo. E isso está em confronto com o que diz o verso 10, que diz que nós somos criados para isso. Você pode dizer: eu estou lutando, preciso de ajuda, preciso buscar o Senhor para que Ele me capacite nisso. Você pode até dizer isso. E o capacite é no sentido de te fortalecer por meio da palavra, não que você não tem capacidade e que Ele vai te dar. Não, Ele já te deu. Ele te deu um novo coração, Ele te deu uma nova vida, Ele te deu uma nova mente, um novo desejo, uma nova posição, uma nova realidade, se você de fato é uma nova criatura. Mas mesmo que você não seja, há uma boa notícia. Excelente, não saia sem esperança daqui, não é essa a minha intenção. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A graça de Deus, ela está colocada diante de você essa noite. Você precisa usar a sua fé e crer nisso. Porque sem fé você não vai receber nada de Deus. Você precisa crer nisso. Nós estamos num tempo em que crer é tido como um exercício infantil ou de fraqueza. Quando as pessoas não conseguem explicar as coisas, ou não conseguem superá-las, elas creem. Mas quem consegue viver sem isso? A pessoa diz que isso é um exercício de fraqueza. As pessoas que não se garantem creem. Quem se garante nesse mundo? O orgulhoso. O orgulhoso se garante. Mas ele se garante? Também não. Ele acha que se garante, mas ele não se garante. Então esse texto nos mostra que é a obra de Deus. Ele nos deu tudo o que é necessário para uma nova vida em Cristo. Você crê nisso? Isso impulsiona o seu coração a viver essa realidade?
Vamos voltar para a grande ideia, e agora vai fazer sentido, né, para você. Paulo destaca a natureza pecaminosa da humanidade, como nós vivíamos, e a redenção pela graça de Deus através da fé em Jesus. Ele nos libertou, Ele nos redimiu, resultando uma nova vida que vive, essa nova vida vive as boas obras que Deus preparou. Esse texto diz isso para a gente. Que essa verdade seja guardada no nosso coração. E lembra, duas palavras que vão resumir: redenção e graça.